Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E aí, deixa o like aí, já se inscreve no canal. No vídeo de hoje é um vídeo um pouco polêmico, eu não vou fugir do pau não. E hoje eu quero falar 10 coisas que não dá pra fazer com o salário mínimo hoje, em 2023, tá? Então tem uma galera, pessoal, né? Inclusive alguns amigos meus, que acham que uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela consegue sobreviver bem. Inclusive, eles acham que uma pessoa que ganha um salário mínimo tem condições de pagar imposto de renda. Sou totalmente contra isso, esse argumento, e eu vou apresentar para vocês aqui 10 coisas que um assalariado ele não consegue fazer, e no final eu vou dar o meu argumento final e vocês vão entender, tá? Então hoje, né, eu já tenho um vídeo aí no canal sobre o menor salário que você tem que ter para viver no Brasil. E esse vídeo eu fiz há 3 anos atrás. Então assiste lá para você ver o menor salário que você consegue sobreviver no Brasil, tá? Então vou falar de hoje 10 coisas que você não consegue fazer com o salário mínimo, tá? Então vamos lá. E eu já quero deixar todo o meu respeito para as pessoas que ganham um salário mínimo. Inclusive minha mãe ganha um salário mínimo e todo mês eu ajudo ela, né, para complementar a renda, pagar algumas contas, e eu fico impressionado como que as pessoas sobrevivem com um salário mínimo. E eu quero falar para vocês de 10 coisas que é impossível um trabalhador fazer ganhando um salário mínimo. Lembrando que um salário mínimo hoje, em 2023, ele está custando R$ 1.300, tá? 1.320, para trabalhar 8 horas por dia, ou seja, o cara trabalha 8 horas todo dia, fica morto de cansaço, esmagado, e ainda tem que fazer um curso, uma faculdade, né? Então realmente é bem difícil para essa pessoa, tá? E ela ganha um salário mínimo só. Algumas empresas pagam lucro participativo, né? E aí nas vendas daquele vendedor ali, ele consegue ganhar um dinheirinho a mais. Mas as estatísticas de pesquisa mostram que 70% dos profissionais, das pessoas que trabalham no Brasil, eles ganham menos de 2 salários. Então 70% dos brasileiros ganham menos de R$ 2.500 por mês, tá? Isso equivale a 65 milhões de brasileiros, tá? Então a maioria da população sobrevive com 2 salários. Então eu quero mostrar para vocês o que dá para fazer e o que não dá para fazer com esse salário, né? Hoje nós vivemos numa época que os aluguéis estão absurdos, inclusive teve um aumento recente de aluguel, né? Então é quase impossível você achar uma casa numa cidade de médio porte, menos de R$ 1.000, tá? Então, você vai achar em algumas cidades menores, em alguns bairros longes, casas ruins, você pode achar um valor menor, 700, 600, né, até R$ 500, mas em grandes cidades e em bairros legais, você não acha de menos de R$ 1.000, tá? Então, o cara já ganha 1.300, ele tem que pagar R$ 1.000 de aluguel, sobrou só 300 para ele sobreviver, né? E aí, o que ele não consegue fazer? Ele não consegue pagar esse aluguel, tá? Talvez se ele for casado, né, e a esposa dele também trabalhar, é possível que os dois juntos consigam, mas ele sozinho não ganha, ele não consegue pagar um aluguel. Outra coisa que um brasileiro que ganha um salário mínimo não consegue fazer, lazer. Ele não consegue ter lazer, ele não consegue ir no cinema. Hoje, pessoal, para você ir no cinema, comprar pipoca, né, passar com sua namorada, sua esposa, sei lá, não fica menos de R$ 80, tá? Então, é muito caro as coisas hoje em dia. Então, não dá para ir ter lazer. Uma pessoa que ganha salário mínimo, ela tem que pensar muito bem no lazer que ela vai ter, tá? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não consegue se alimentar de forma saudável. Quando eu falo forma saudável, é comer as coisas que são saudáveis e preencher tudo, todo mês, né? Todo mês ela ter ali sua nutrição, né? Então eu não estou falando de riqueza aqui, não. Eu estou falando de coisas saudáveis, né? É uma pessoa que come carne, né? Come frango, é uma pessoa que come alface, come repolho, come frutas em geral, cenouras, né? Verduras, né? Frutas. Então uma pessoa dessa aí tá gastando muito dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. No mês, eu e minha esposa gastamos R$ 1.000 só de feira, sem tirar
padaria, sem farmácia, sem verduraria, né? Que toda semana a gente compra verdura. Então a gente gasta muito dinheiro com isso, pessoal. Como que uma pessoa que ganha R$ 1.300, ela vai conseguir comprar coisas para comer? Não dá, tá? Ah, CP, mas aí ela tem que ir comprar só a cesta básica. Cara, então é isso, a pessoa tem que morrer de fome, infelizmente. Então é isso, tá? Uma pessoa que ganha R$ 1.300, na minha opinião, ela não consegue comprar um veículo, tá? Não consegue comprar. Só para vocês terem ideia, uma moto, que é uma moto Peba, a Titan, é uma moto Peba, ela custa R$ 14.600. Como que uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês, 1.300, vai conseguir comprar uma moto? Não consegue nem comprar uma moto e nem um carro, tá? Então, venha me dizer que essa pessoa tem que pagar imposto de renda, né? Então, outra coisa que eu vou dizer aqui para vocês, uma pessoa que ganha R$ 1.300, ela não consegue pagar as contas. Sim, ela não consegue pagar as contas, né? Conta de água, de luz, né? De internet, né? Então, taxa de lixo, taxa de IPTU, imposto. A pessoa não consegue sobreviver, tá? E outra coisa, uma pessoa que ganha R$ 1.300, ela não consegue pagar uma academia, né? Uma academia para ela fazer exercício, é desumano isso aí, tá? A pessoa que ganha menos de R$ 1.300, ela não consegue, porque uma academia mais barata que existe é 70 conto, né? A que eu pago é 70. Daí tem academia de 200, 250, 400, tem de tudo quanto é preço. Como que essa pessoa que ganha o salário mínimo consegue pagar? Não consegue. Comprar um automóvel, comprar um imóvel, comprar uma casa, jamais, né? Só para vocês terem ideia, uma vez eu fui fazer um empréstimo e já passei raiva no orçamento. Por quê? Porque para eu fazer o levantamento do empréstimo, eu tinha que abrir a conta. Olha só para você ver, fiquei 2 horas lá no Banco do Brasil, quando eu cheguei fui atendido, depois de muita raiva, a menina virou e falou, não, para você fazer o levantamento aqui do empréstimo, você tem que abrir a conta. Eu falei, muito obrigado, fique com Deus, fui embora, simplesmente assim. Fui em outro lugar, ele falou comigo assim, ó, para você pegar um empréstimo de 100 mil, você tem que ganhar 10 mil por mês. Aí eu virei para ele e falei assim, para eu pegar um empréstimo de 100 mil, eu tenho que ganhar 10 mil por mês? Então eu não pego, eu vou juntar esse dinheiro, sei lá, junto 5 mil aí todo mês até que eu junto todo o dinheiro. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? É impossível você comprar. Essa propaganda de Minha Casa, Minha Vida, Minha Casa Brasil, é tudo mentira, cara. Você não consegue ter acesso a nada. Só as taxas do cartório é um absurdo, tá? Eu terminei de pagar a minha casa, graças a Deus, paguei para todos os herdeiros e ainda tenho que pagar 30 mil reais pro ladrão do cartório. Sim! Então ninguém te conta essas coisas, tá? Ninguém te conta, ninguém fala, né? Fica rasgando seda no Brasil. Então essa é a verdade. Como que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai comprar uma casa que custa 100 mil reais? Nunca, jamais. A não ser que Deus, com toda a unção do milagre, ele fizer um milagre por essa pessoa. Porque eu acredito em milagre, que Deus é capaz. Deus, ela é capaz de fazer isso. Mas governo? Jamais, jamais. Uma pessoa ganhando um salário mínimo? Nunca. Como é que ela vai conseguir, tá? Beleza? Outra coisa que uma pessoa que ganha um salário mínimo não consegue fazer, viajar. Meu querido, você sabe quanto que uma diária nos hotéis? Um hotel mais barato que eu vi aí em Belo Horizonte, eu tô querendo viajar para Belo Horizonte, dar um passeio lá, o mais barato de tudo, correlinho chato, velho, né? R$ 250, meu querido, a diária, um dia, de meio-dia a meio-dia, tá? Então, os mais caros, 350, 450, 1.800, então depende do hotel. Como é que tu viaja? As passagens de ônibus, 300, 200, avião, 600, 700, 800, 1.000. Não tem como o pobre viajar, pessoal. É impossível, impossível. Outra coisa que é impossível para uma pessoa que ganha um salário mínimo, inclusive eu vou fazer um vídeo específico disso, é jogar videogame. Como que o cara que é pobre joga videogame? Ele vai jogar mal um videogame que esteja no celular dele, que é um celular mediano, tá? E aí ele pode jogar o videogamezinho ali grátis, cheio de propaganda, ruim de mexer, no celular.
O cara que ganha um salário mínimo, ele não tem a menor condição de comprar um videogame. Um videogame hoje está custando R$ 4.000, pessoal, um videogame PlayStation 5. E os jogos estão em torno de R$ 350. É muito difícil uma pessoa que ganha um salário mínimo conseguir comprar um videogame. Não estou desmerecendo ninguém. Se o cara ralar, ele vai conseguir. Eu estou falando da dificuldade dele conseguir, tá? Beleza? Em outros países você compra com um pagamento seu. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Um jogo custa R$ 350, pessoal. Um jogo custa, né, 1/3 do salário do cara. 1/3 do salário do cara. Então, é isso. É impossível uma pessoa que ganha um salário mínimo casar, ter filho, né? Porque o cara que ganha um salário mínimo, como é que ele vai ter filho? Tá? Ele tem que pagar fralda. Sabe quanto que é o preço da fralda? Né? Depois vocês vai na farmácia e olha o preço da fralda. As mais baratas, 20, 30 conto, né? E, né, como é que um pobre consegue, por fralda, pagar, né, os remédios que a criança precisa, né? E dar educação, né, para a criança? Então, é praticamente impossível uma pessoa que ganha um salário mínimo ter isso, tá? Outra coisa, comprar eletrodoméstico é impossível o cara comprar geladeira, fogão com um salário mínimo. Eu acredito que não, ele tem que trabalhar por fora, tá? Então, normalmente, essas pessoas que ganham salário mínimo, o que eles fazem? Eles trabalham o dia todo e aí, à noite, eles ainda ficam fazendo Uber para ver se consegue comprar alguma coisa, tá? Então, é triste mesmo, né, pessoal? Comprar medicamentos, os medicamentos são caríssimos, né? Eu gasto aqui em casa 250, 300, 400 conto de medicamento por mês, tá? Então, é muito caro, pessoal, os medicamentos, tá? A gente pagar ônibus, né? O pobre, coitado, ele vai ter que andar de bicicleta. O cara ganha um salário mínimo, ele tem que andar de bicicleta. Uma passagem de ônibus aqui na minha cidade é R$ 3,20, pessoal. 2 passagens é R$ 6,40, tá? Ou seja, se ele trabalha 10 dias, ele já pagou R$ 60, 20 dias, R$ 120, né? Então, é impossível o cara andar de ônibus. Né? Já foi quase 1/3 do salário dele só com ônibus, né? Conclusão, uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil, tá? Ela não vive, tá? Ela é semi-escrava, com todo respeito aí, tá? E a minha indignação com esses governantes, o cara ganha milhões para não fazer nada, para criar leis que prejudicam o pobre, tá? Sim, eles criam leis que prejudicam o pobre, tá? Eu nunca vi um governante criar uma lei que favorece o pobre, só prejudica, né? Agora mesmo estão querendo cobrar o Shopee, agora mesmo estão querendo taxar o Pix, então, é imposto, taxa em cima do povo, e ainda tem um filho de miséria que acha que uma pessoa que ganha um salário mínimo tem condições de pagar imposto de renda. Cara, é um absurdo. É muito fácil, tu que ganha 10 mil, 15 mil, chegar, apontar o dedo, salário mínimo tem que pagar imposto de renda. É muito fácil. Tu paga imposto de renda, né? Mas tu paga em cima do seu montante. Agora, quem ganha um saláriozinho, tirar ali R$100, R$120 para pagar imposto de renda, meu querido, é dinheiro com borra, tá? Então, é muito fácil você fechar os olhos e não ver os seus semelhantes. É muito fácil para o governante dar canetada e depois ele vir cobrar sofá de 40 mil, geladeira ali dos 20 mil, casa top, rica, né? Então é isso, pessoal. O pobre, a gente tem que entender que o assalariado é um vitorioso, é um vencedor, é um cara que merece todo o meu respeito, o respeito de todo mundo, porque para viver no Brasil em 2023, com tudo que a gente paga, ganhando R$ 1.300, o cara tem que ser vencedor, tá? É impossível ele fazer tudo isso que ele faz aqui. CP, mas eu conheço um cara que ele era tão organizado que ele consegue comprar as coisinhas. Como é que ele consegue? Deus. Não tem outra explicação. É Deus que abençoa, tá? Você virar para mim, como é que você comprou sua casa? Como é que você comprou seu carro? Deus, milagre de Deus, milagre de Deus. Não existe milagre de governo, foi meu trabalho e o milagre de Deus que fez eu comprar minhas coisinhas, tá? E é isso que faz as pessoas adquirir alguma coisinha, algum bem que ela tem. Sinceramente, né? As pessoas que acham que uma pessoa que ganha um salário mínimo ganha muita coisa, cara,
tu tem que rever seus conceitos, tu tem que passar pela pobreza para tu ver o que é vida difícil, né? Passar a sentir necessidade, sentir fome, não ter uma roupa, você querer comprar uma coisa e não conseguir, você tentar ajuda, pedir uma ajuda do banco, o banco negar, você precisar de um dinheiro, não conseguir um empréstimo, tu não sabe o que é isso, cara. Então, não fica falando asneira, dizendo que assalariado tem condição de pagar imposto de renda, tá? Me desculpa a galera que acha isso, tá? Hoje, a vida no Brasil é muito dura e muito difícil, tá bom? E a gente tem que aprender a viver clamando misericórdia de Deus. Agora eu quero deixar um versículo aí para os nossos governantes, tá? Essa é para vocês. E para toda corja que acha que o pobre tem que se lascar, né? Que o pobre tem que pagar imposto mesmo, que o pobre tem que ser isso, tá? Vou deixar um versículo para vocês. E o versículo que eu vou deixar para vocês está escrito em Mateus 23, a partir do verso 27. A partir do 23 já fala, tá? E pense você que Deus não está de olho em você, tá? A Bíblia diz lá em Mateus 23, 27, ai dos escribas e fariseus, hipócritas, pois que semelhante é ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formosos, mas no interior, né, estão cheios de ossos mortos de toda imundície, cara. Assim também vos exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Aí no 33 ele fala assim, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, meu querido, tu que é governante, tu que é advogado, tu que é homem da lei, tu que é juiz, né? Tu que é essas pessoas responsáveis pelo povo, que está vivendo de mamata, que acha que o pobre, né, tem que ser extorquido, arrebentado, escorraçado, teu dia vai chegar, meu querido, teu dia vai chegar. E eu creio que o inferno existe e logo, logo você vai ser apresentado a ele, tá? Então, cuidado aí com o teu desejo, né? Vamos ajudar mais as pessoas, vamos ajudar os que estão passando necessidade. É isso aí, o que eu queria dizer para vocês. Como dizer que o pobre está preparado para pagar imposto de renda? É uma hipocrisia imunda, um lixo, um ser humano indigno de viver, tá? No meu coração é uma tristeza saber que muita gente que ganha um salário mínimo não tem a mínima condição de sobreviver com decência na realidade de hoje. Se gostou do vídeo, deixa o like aí para ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!